Olá, meu amigo, muito bom dia. Hoje eu vim aqui falar contigo a respeito da teoria da carga dinâmica da prova, né? A teoria da carga dinâmica da prova é uma teoria bastante interessante e que vem sendo utilizada em parte aí pelo nosso sistema judiciário com relação à dinamicidade da prova. Antes de eu entrar aqui num pequeno estudo a respeito dessa teoria, eu preciso fazer algumas observações. Embora o nosso Código de Processo Penal, nós temos no nosso mundo dos criminalistas, nós temos a nossa lei própria, Código de Processo Penal. Embora nós temos aí a nossa cadeira firme, sólida, confortável para usufruir aí dos nossos princípios processuais penais, das aplicações de pena e etc., nós não podemos deixar de acolher certas teorias, certas aplicações que vêm sendo utilizadas dentro do Código de Processo Civil e, por vezes, ela pode ser utilizada dentro do sistema criminal. Se houver, lógico, uma utilização equilibrada. Aí, então, entra essa teoria da carga dinâmica da prova, né? Então, por essa teoria, eu, de certa forma, sou obrigado a fazer algumas perguntas. Essa teoria que vem, de uma certa forma, sendo utilizada, ela afasta a presunção da inocência do acusado, prevista lá na Constituição, no artigo 5º, 57 da nossa Carta Magna. De pronto, a gente tem que responder que não. Por quê? Porque o princípio da presunção da inocência é um princípio de cláusula pétrea e não pode ser mudado em hipótese alguma, né? Então, esse princípio ele tem que ser aí mantido, mesmo aparecendo essa teoria da carga aí dinâmica da prova. Mas, senhores, nós todos sabemos que quem conduz o processo penal, que quem trabalha no sistema penal são pessoas, são seres humanos. E, de regra, delegados, juízes, promotores de justiça, eles têm mais ou menos a mesma linha de segmento de trabalho. Então, nesse sentido, tem prevalecido em grande parte do judiciário, um princípio que fica por debaixo dos panos, um princípio da culpa do acusado. Esse princípio que eu chamo da culpa do acusado, um princípio da culpa do acusado, seria aquele princípio mais ou menos seguindo essa linha. Ora, o juiz pensa, né? Ora, se o delegado lá investigou, né, e fez o indiciamento, ou até não fez o indiciamento, mas dá uma grande margem aí para que a gente entenda que este investigado realmente tem a culpa. Se o promotor de justiça pensou igual a ele, tomou uma iniciativa de fazer uma denúncia, e eu, como juiz, até já recebi essa denúncia, né? Então, logicamente que eu vou condenar. Até porque eu tenho que dar uma resposta para a sociedade. Eu tenho que fazer justiça. Eu tenho que, através das exigências da mídia, porque a mídia exige mesmo bastante, né? Eu tenho que condenar. E, além do que, eu também sou ser humano, eu não queria estar na pele daquela suposta vítima, então eu vou condenar. Então, esse é o princípio da culpa do acusado. Ele já nasce lá no inquérito policial, na abordagem policial na rua,
né? Já nasce, vem desde lá. Todas essas pessoas que passaram, que fizeram esse trabalho até chegar à ação penal, ao recebimento lá da denúncia, em tese não, na prática são funcionários da justiça. Então o juiz tem lá até uma certa obrigação de condenar esta pessoa, né? Aí eu pergunto, afasta o ônus da prova do artigo, esse princípio, essa teoria, melhor dizendo, afasta o ônus da prova do artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz que aquele que alega tem que aprovar? Não, senhores, essa teoria não afasta esse princípio, mas essa teoria deixa esse princípio um pouco mais flexível. Aí vem a próxima pergunta. O que essa teoria não é? Senhores, essa teoria não é a teoria da prova dinâmica. Veja que a teoria da prova dinâmica é diferente da teoria da carga dinâmica da prova. A teoria da prova dinâmica seria aquela prova emprestada que saiu de um processo administrativo, de um inquérito policial e vai ser utilizada em outros segmentos ou até mesmo no segmento criminal. Então essa teoria da prova dinâmica é a dinamicidade da prova. Uma prova, uma vez produzida em algum lugar, às vezes ela pode ser usada em outros lugares. Ela vai, vem, vai, volta. Então seria, nesse caso, a teoria da prova dinâmica. E, na verdade, a teoria que nós estudamos não é essa teoria. Ela é uma outra teoria, né? Ela é a teoria que pode ser usada em favor de uma pessoa, ou o acusador, ou o réu, né? De acordo com a possibilidade de ele produzir ou não a prova. Perfeito? E a origem dessa teoria? Onde surgiu essa teoria? Essa teoria, senhores, surgiu na Argentina pelo autor Jorge Peirano. Ela vem sendo largamente utilizada tanto na Espanha como no Uruguai e agora aqui está se assentando em alguns locais aqui no nosso país, está se assentando aí em alguns locais. E quem é, senhores? Quem é que aplica essa teoria? Essa teoria que nós estamos estudando. De regra, senhores, essa teoria ela vai ser aplicada pelo juiz. Por quê? Porque lá no artigo 155 do Código de Processo Penal, diz lá que o juiz formará a sua convicção. Eu vou até fazer uma breve leitura aqui a respeito desse artigo. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Eu vou parar por aqui porque o restante não interessa. Então, aqui, senhores, essa teoria ela deve ser aplicada pelo juiz no contraditório judicial, não antes do contraditório judicial, mas dentro do contraditório, ou seja, na audiência de instrução, debate e julgamento. Por essa teoria, senhores, o sistema da prova rompe com aquelas regras firmes, estáticas de provar. Ora, está acusando, você tem que provar, né? Provar ou não provar. Por essa teoria, ela deixa a prova mais flexível e dinâmica. Por essa teoria, na verdade, não importa de quem é o ônus da prova, mas sim de quem tem as melhores condições
de apresentar naquele momento, naquele caso concreto, a prova. Seja os fatos alegados pelo autor, no caso, na parte criminal, o MP, né? Ou aquele que apresentou a queixa-crime, ou os fatos apresentados pelo réu. Esses fatos são importantes. Eu, já um tempo atrás, essa defesa aqui, utilizava estes fatos como fatos impeditivos, modificativos e extintivos dos direitos, né? Ou da obrigação de quem acusa. Então, o réu, nesse caso aqui, o acusado, nesse caso, poderia apresentar os fatos que impediam aquela acusação, ou os fatos que modificavam aquela acusação, ou os fatos que colocavam um fim, que extinguiam aquela obrigação da acusação. Perfeito? Então veja que, nesse caso aqui, eu sou obrigado a fazer uma pequena diferenciação entre ônus e obrigação. A obrigação, quando a pessoa tem uma obrigação e ela não é cumprida, existe uma pena. É o caso, por exemplo, dos contratos, né? Que, olha, se você não cumprir, a pena será o pagamento de tanto em valor de reais, né? E no processo, por isso que o processo penal ele chama de ônus e não de obrigação. Porque, veja bem, se o MP tivesse a obrigação de provar e não cumprisse, a ele caberia uma pena. Uma pena de uma multa, uma pena, sei lá, um outro tipo de pena, né? Mas não se fala em obrigação, fala em ônus. Já para o ônus, o não cumprimento do ônus gera apenas a perda de um direito. Então, se o MP não cumpriu o ônus de provar, ele vai perder o direito de pedir a condenação lá na frente, né? Diferentemente da obrigação. Nesse caso aqui, né, é interessante fazer essa observação. E, lógico, eu não poderia deixar de fazer a outra pergunta. E a fundamentação? Essa fundamentação dessa teoria, ela existe no Código de Processo Penal? Não. Neste momento, não existe no Código de Processo Penal, mas ela está prevista, não explicitamente como essa teoria, mas ela está prevista no Código de Processo Civil. Lá em cima, lá no começo, eu falei que nós, do direito penal, né, os criminalistas, nós temos a nossa lei própria. Nós temos o Código de Processo Penal e artigos específicos na Constituição. E nós temos uma cadeira sólida, uma cadeira confortável, e dificilmente nós precisamos utilizar outros institutos com relação à prova e com relação ao processo penal de regra por completo. Mas veja que neste caso aqui, a fundamentação por essa teoria, que teve origem lá na Argentina, por essa teoria, a fundamentação, ela vem se encontrar exatamente no artigo 350 e no artigo 373 do CPC, do novo CPC, né? Pelo artigo 350 do novo CPC, ele diz o seguinte, ó: se o réu alegar fato impeditivo, olha que interessante, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção da prova. Perfeito? Então, aqui são os fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do direito do autor, quem entrou com a ação contra ele, no caso o MP ou o querelante, a pessoa que apresentou lá a queixa-crime. E o juiz também vai permitir, vai deixar que o acusado, em 15 dias, apresente produção de provas. Isso pode ser utilizado pelo autor, pelo réu, ou desculpa, pelo autor não, pelo réu, pelo acusado, né, com relação a alguma coisa que impede, modifica ou extingue o direito do autor. E o artigo 373 diz o seguinte: o ônus da prova incumbe, dois pontos. Aqui não diz a obrigação de provar, ela diz o ônus, ou seja, não provado vai perder o direito, certo? O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, não provou, perde o direito. No inciso 2º, ao réu quanto à existência do fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Aqui, repete, fala novamente quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, a fundamentação que podemos utilizar neste caso seria esta emprestabilidade, né? Uma fundamentação emprestada do novo CPC pelo 35373. Perfeito? E já que eu falei na prova emprestada, eu falei em emprestar, eu utilizei essa palavra. Por fim, então, eu pergunto, é uma prova emprestada? Essa teoria, ela permite a prova emprestada? O que é, então, a prova emprestada? A prova emprestada nada mais é do que aquela prova produzida antecipadamente quando se fala em processo penal, no mundo criminal. A prova emprestada é aquela prova produzida antecipadamente no inquérito policial, né? Sabemos todos que lá pode existir uma prova produzida antecipadamente, uma ou duas provas. De regra, ela é a prova pericial, né? Mas pode ter outras. Alguns depoimentos de pessoas aí que estão internadas com idade muito avançada, então o juiz determina lá a produção de uma prova antecipada ou uma cautelar, né? Mas ela também pode advir aí dos processos penais também, de outros processos penais, até mesmo de processos administrativos ou de processos civis, que terão lá utilização dentro do processo penal. Então, essa prova emprestada, ela pode vir também de outros lugares e ela pode também ser aí utilizada como uma prova, uma carga, pode ser usada como se fosse uma teoria da carga dinâmica da prova. Então, senhores, fazendo uma conclusão, a teoria da carga dinâmica da prova é uma teoria que dá a possibilidade de o juiz administrar esse ônus de provar de acordo com o caso concreto, de acordo com a possibilidade de o acusado ou o MP ter a melhor condição de se apresentar à prova. Às vezes o MP não tem uma determinada condição de se apresentar à prova, mas o acusado tem. Então o juiz pode dizer: olha, acusado, neste caso eu vou permitir então que você apresente aí um fato que impeça, ou que modifique, ou que extingue o direito do MP de te acusar. O senhor tem essa possibilidade? Eu estou vendo aqui pela dinamicidade do processo
que o senhor tem essa possibilidade. Então, por gentileza, apresente. E vou te dar até alguns dias para o senhor apresentar. Né? Então, por essa teoria, e isso também pode ser feito para o MP. Por essa teoria aqui, existe essa possibilidade. Em alguns casos, vem sendo utilizado. Né? E quando não há essa possibilidade, quando não existe, quando o juiz não toma essa posição, a defesa pode provocar o judiciário nesse sentido. Perfeito? Então, esta é a conclusão final da teoria da carga dinâmica da prova, produzida lá pela Argentina e que às vezes ela está sendo utilizada dentro do nosso país aqui, assim como na Espanha e no Uruguai. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Fica para os senhores esta informação com relação à teoria da carga dinâmica da prova. Um abraço e até a próxima.